Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos mais salutares, por intermédio daqueles que o representam próximo de nós, que são os amigos espirituais. Gostaríamos de agradecer a honra imerecida de mais uma vez estarmos aqui, na pessoa do nosso Márcio, de Cledemilson, em nome de quem também eu saúdo e cumprimento todos os organizadores deste evento. Cumprimentar alguém ou alguma pessoa que esteja presente, seja oriunda de movimento espírita fora da região, de outras localidades, e quiçá alguma autoridade presente que se encontre também no ambiente. Em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu uma das frases mais enigmáticas para a teologia dogmática e tradicional. Porque ele, falando aos seus irmãos de tradição judaica, falando aos hebreus e ao povo hebreu de todos os tempos, escreveu nesse capítulo célebre, nessa que é considerada a epístola mais sofisticada, mais erudita, mais bem elaborada do apóstolo dos gentios, nas seguintes colocações. Portanto, diz ele no versículo 1 do capítulo mencionado, portanto, nós também, pois que estamos rodeados, envolvidos em volta de nós, de uma tão grande, tão intensa, tão numerosa nuvem de testemunhas, que deixemos de lado todo o embaraço e todo o desânimo. Essa expressão paulina não foi bem compreendida pela teologia tradicional, em nossa forma de entender. Ao longo dos tempos se tentou entender que nuvem de testemunhas o apóstolo Paulo se referia, já que a tradição cristã dogmática a partir da Idade Média estabeleceu uma barreira contra o chamado pneumatismo, expressão técnica que a teologia utiliza para designar a relação que existe entre o mundo dos chamados mortos e o mundo dos chamados vivos, estabelecendo uma espécie de barreira dentro dos conceitos teológicos tradicionais dos fenômenos pneumatismo, pneuma, que na expressão grega traduzida ao português significa espírito, sopro, ventor, daí a expressão pneuma, pneumonia, pneu, ar, que tem origem nas tradições mais antigas dos escritos gregos a respeito da Bíblia. É verdade que o apóstolo Paulo fala de uma nuvem de testemunhas tão intensa e tão grandiosa, tão numerosa, que deixemos de lado qualquer embaraço, como está escrita na Bíblia, particularmente na versão do padre João Ferreira de Almeida, uma das versões mais tradicionais católica e que também é utilizada pela maioria dos pensadores protestantes. Essa nuvem de testemunhas, no entanto, parece ser algo positivo na expressão do apóstolo dos gentios. Porque se ele diz aos irmãos, levantemo-nos, deixemos de embaraço, porque todos nós estamos rodeados de uma tão intensa e grande nuvem de testemunhas, a ponto de deixar de lado qualquer tropeço e embaraço, ele estava se referindo a alguma coisa boa, alguma coisa positiva, e não necessariamente a colocação que os teólogos medievais aludiram, segundo a qual seria manifestações infernais, interferências diabólicas, demoníacas, as demonopatias tão caras na tradição da Idade Média. A verdade é que a expressão testemunha gera muita estranheza e curiosidade. Porque testemunha, no bom vocábulo e no bom verbete, é aquele que observa. É qualquer criatura que assiste a algum evento. Qualquer criatura que observa, que participa de algo na sua visão e que acompanha alguns acontecimentos. Poderíamos até transladar esse conceito para o universo judiciário. A testemunha é aquela que participou, que observou, que assistiu, que acompanhou
a cena de um crime ou de um evento importante no ritual litúrgico do ordenamento jurídico. A verdade é que em ambas as conceituações, seja no sentido técnico específico legal, judiciário, seja no senso comum popular, a testemunha é alguém que observa, é alguém que assiste, é alguém que acompanha. A verdade é que o apóstolo das gentes, com sua linguagem erudita, rebuscada, porque grande doutor da lei, repetiu uma tradição que não era desconhecida na tradição antiga do povo hebreu. Essa tradição da doutrina dos seres espirituais que confabulam com as criaturas humanas está profundamente arraigada, profundamente embutida na tradição hebraica, na tradição judaico-primitiva, e que é cara mesmo em civilizações antes da antiga Palestina, tanto quanto no Ocidente, na Grécia, na doutrina das pitons e pitonisas, na doutrina dos penates, na doutrina dos sibilas em Roma, na doutrina dos grandes hierofantes no Egito, na doutrina dos rishis na Índia, dos grandes paranormais no oráculo, desde o oráculo de Delfos, que ficou famoso na época de Sócrates, no Golfo de Corinto, no Pórtico de Apolo, até as bruxas e feiticeiras do patriciado romano, os xamãs das comunidades primitivas, que eram instrumentos, oráculos, eram elementos com os quais as criaturas acessavam para eles poderem, em transe, entrar em contato com seres além do túmulo, além da cortina de sombras que envolve a neblina carnal. A verdade é que essa tradição é muito antiga. A verdade também é que essa doutrina dos seres espirituais que assistem a criatura humana, que se encontra presente na tradição mitológica da Grécia e de Roma como os deuses com D minúsculo, deuses, aliás, que segundo a tradição tinham características algo divinas e espirituais, algo humanas e apaixonadas, e que confabulavam com as criaturas, desde Zeus a Hermes, a Afrodite, que deve ser, segundo a nossa mentalidade, seres espirituais que confabulavam com seres humanos e que eram considerados deuses, com D minúsculo, para a cultura greco-romana, para a mentalidade antiga, que não compreendia bem o mecanismo por detrás de todos esses fenômenos. A grande verdade é que testemunhas, quem é testemunha é quem tem, de alguma forma, no seu patrimônio e arquivado nos seus conteúdos, elementos importantes e lances importantes de algum evento, de algum acontecimento. As testemunhas a que nos referimos, e que o apóstolo Paulo talvez estava também aludindo, ou talvez ele não tivesse nem ideia, da verdade espiritual que saía da sua pena quando escrevia, ou saía da sua boca quando falava, é que essas testemunhas são mais testemunhas do que o apóstolo Paulo imaginava. Porque são testemunhas que acompanham o indivíduo, às vezes, antes do berço, que permanecem ao seu lado, antes mesmo que ele mergulhe na carne, antes mesmo que ele se associe ao zigoto, fruto da fecundação sexual do espermatozoide com óvulo, e pela cisparidade e fenômenos da divisão celular, envolvendo aquele futuro embrião e bebê, com as energias de que ele tem necessidade mais tarde de utilizar a sua carga genética, talvez por detrás de toda essa organização embriológica, embriogenética, há também uma organização espiritual de testemunhas. De testemunhas que acompanham, que se comprometem a ajudar, que intervêm, que solicitam, a ponto do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, escrever: os teus amigos espirituais, alguns dos quais tinham créditos no além, e graças a esses créditos intercederam junto aos mentores da vida maior, se comprometendo junto a eles para que tu pudesses voltar à carne, para que tu pudesses corporificar-se no mundo físico, pediram por ti e em algumas situações se tornaram fiadores da sua atual reencarnação. Veja que a gente já acumula dívida até no mundo espiritual, já entra no crediário, aqui no mundo material. Já fica de alguma forma comprometido
Como dizia Chico Xavier, Chico dizia, se a criatura está encarnada é porque alguma coisa errada existe. Alguma coisa está errada. Então, que veio para cá justamente para consertar essa coisa errada. São testemunhas, portanto, antes do berço. Esses seres que nos acompanham, que confabulam com as criaturas humanas e que em períodos primitivos foram considerados deuses, seres estranhos, seres que moviam manifestações da natureza, em um belo trabalho de monografia antropológica, vários pesquisadores concluíram que o homem glaciário de Guns, o homem do período anterior à chamada civilização, conforme nós conhecemos, antes mesmo do Neandertal, esse homem primitivo que se escondia nas furnas, nas cavernas, e cujos escritos e desenhos rupestres serviram de base para essas conclusões, acreditava esse homem que, colocando a caveira, o crânio humano, na porta das cavernas, aquele ritual de colocar as caveiras na porta das cavernas, era uma forma de superstição e de crença de que o crânio humano, voltado sempre para o oeste, poderia defendê-los das almas dos mortos que viam se comunicar com os homens. Demonstrando esses antropólogos que a ideia de seres espirituais que confabulam com os homens não é fruto de um ensino religioso específico, não é fruto de uma determinada igreja ou determinada religião, porque na época não havia nem civilização, nem escolarização, nem processo de instrução formal. A Bíblia é rica de fatos, de amigos espirituais que ajudam seres humanos na sua trajetória física. Só para citar alguns, Êxodo capítulo 23, versículo 20, no célebre diálogo com Deus, diálogo simbólico com Deus, Deus aparece a Moisés em Êxodo e pede a Moisés nas seguintes palavras: eu lhe enviarei um anjo que o guiará em toda a travessia na direção da terra prometida. A peregrinação, a sua jornada, a sua diáspora, a sua jornada na direção da terra prometida, da terra de Israel. E que ele fez, e que na colocação bíblica Deus, que seria um espírito de alta estirpe, de alta hierarquia, que designou um seu preposto, um seu auxiliar, para que orientasse o grande legislador do povo hebreu. A mesma referência aparece em Gênesis, capítulo 24, versículo 7. E em outro momento, em Levítico, aparece o mesmo fenômeno do anjo guiando Moisés. O rei Saul, ainda no Antigo Testamento, que estava querendo perpetrar uma guerra, e na dúvida evoca Samuel. E o espírito de Samuel, através da sensitiva do Endor, aparece e ele começa a confabular com ele, em momentos, inclusive, que ele ficava em depressão, porque ele tinha surtos depressivos, para orientá-lo, para dirigi-lo e para lhe dar conselhos. Essas colocações estão presentes na tradição bíblica, a ponto dos estudiosos dizerem que, em alguns momentos, os seres espirituais são chamados filhos de Deus. Você já ouviu essa expressão na Bíblia. Tanto é que na própria bem-aventurança de Jesus, em determinado momento ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os teólogos da Bíblia de Jerusalém têm uma nota de rodapé dizendo: filhos de Deus, filhos da luz. Às vezes designam seres transcendentes, seres espirituais que aparecem às criaturas humanas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque você precisa se espiritualizar para ser filho do divino. O anjo, ou ser espiritualizado, era denominado na cultura hebraica filho de Deus. O livro de Tobias, para não citar mais, todo ele parece ser uma saga de amigos espirituais guiando ele. Desde a pesca que ele fazia para recolher o peixe para comer, até o caminho que ele deveria se guiar, se direcionar. E assim aparecem os seres que aparecem com ele, que aqui para nós não tinha nada de asa atrás, nem auréola na cabeça, muito pelo contrário. Os seres angélicos, os espíritos, aliás, que não eram nem angélicos, porque a expressão anjo é uma expressão do latim, que vem de angelus, que já é uma construção medieval mais tarde. A expressão que está no Antigo Testamento é malar, que significa mensageiro. E os mensageiros que aparecem a Tobias, e mais tarde, aliás, e antes mesmo de Tobias, apareceu a Abraão, o grande patriarca do povo hebreu, eram criaturas barbudas, com trajes nômades,
dentro da cultura semítica, que sentaram com Abraão, que comeram com Abraão, porque a mesa de refeição para o hebreu era um local sagrado. Não é que nem hoje que a gente pede no iFood a comida e come. Ou que vai no shopping center e come um hambúrguer. Na tradição do povo hebreu, sentar na mesa era algo sagrado, espiritual. Por isso as pessoas estranhavam tanto quando Jesus sentava na mesa com qualquer pessoa, algumas consideradas imundas e pecadoras para a cultura hebraica. Porque sentar na mesa com alguém, dividir um prato, já que comia de mão inclusive, era algo que era espiritual. Daí Abraão senta com os malar, que se aproximam dele, que sentam barbudos, não tem nada de auréola na cabeça, mas eram seres espirituais, mensageiros, que conversa com ele em determinado momento e diz Abraão, que na verdade era Abrão, só com um A, colocou outro A, Abraão, que significa, traduzido ao português, pai, para a ideia do Deus único, o monoteísmo futuro de Moisés. Abrão, o teu nome, futuramente, será muito famoso. Está vendo essas estrelas do céu? Pois é. Há gerações e as tuas gerações serão maiores, a tua geração será maior do que as estrelas que estão no céu. É essa cultura dos seres espirituais, que mais tarde o próprio Abraão recebe outro ser espiritual. Quem conhece a história bíblica sabe do vínculo que ele tinha com a esposa Sara, que não engravidava. E mais tarde engravidando a sua escrava Agar, escrava egípcia, que teve o filho Ismael, o mesmo Ismael que seria mais tarde, segundo Chico Xavier, por Humberto de Campos, o guia espiritual do Brasil, Ismael, filho de Abraão com Agar. O ser mensageiro aparece e diz que ele teria agora um filho com a sua esposa Sara, que já estava em idade avançada. Ele então começa a dar gargalhadas, a sorrir para o mensageiro, porque ela já estava em idade avançada, já não teria condição de ter filho. E o mensageiro, que se chateia também, que se irrita, olha para ele e diz, você está rindo? Pois o nome do seu filho será Risada. Isaac. Me desculpe os Isaques que estiverem aqui, mas Isaac, em hebreu, significa risada. Aconteceu dessa forma? Não sei. É uma história simbólica. Da mesma forma que ninguém fica perguntando se o sítio de Pica-Pau Amarelo aconteceu mesmo. O importante é o ensinamento. Os seres espirituais que auxiliam as criaturas humanas, que é da tradição. Mas no Novo Testamento há uma riqueza muito grande de seres amigos que confabulam com as criaturas humanas. O Magnificat de Maria de Nazaré. Quando recebe a visita do anjo anunciando a vinda do Senhor, e a sua prima também, Isabel, que recebe a anunciação do nascimento do futuro Batista, são exemplos notáveis de comunhão com seres espirituais. Ou os 3 reis magos que viajam na direção da manjedoura que já albergava o menino, que seria mais tarde o príncipe da paz na colocação de Isaías, que já havia nascido, e esses 3 magos que eram guiados por 3 estrelas, ou por estrelas no céu, que na conceituação do filósofo estudioso Carlos Juliano Torres Pastorino, não era um fenômeno astronômico. Eram seres luminosos, estrelas entre aspas, que guiavam mediunicamente aqueles reis magos. Aliás, em vários momentos vamos encontrar a ideia de Yahvé, Deus, no Antigo Testamento, ser o Senhor dos exércitos. E em determinadas ocasiões, ele diz que o exército que ele guiaria são um exército de estrelas. Estrelas, parêntese. No início de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, há uma mensagem, antes da introdução, assinada pelo Espírito de Verdade, que diz mais ou menos assim: os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, algumas traduções têm virtudes dos céus, caem sobre a terra como um imenso exército, para iluminar a verdade, para confundir os orgulhosos, para discernir o erro do acerto. Está lá, no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo referência a essas tradições. E se a gente fosse citar aqui os escritos de Nag Hammadi, de séculos e séculos antes de Cristo, se referia a seres espirituais e a tradição de seres espirituais ajudando os egípcios. Sócrates, com seu daimon, daimonion, o seu anjo da guarda, palavra daimon, que foi traduzida mais tarde para demônio,
anjo mau, ser diabólico, mas que não corresponde ao significado original, que significava ser espiritual, anjo de guarda. E que confabulava com ele. Ou santos da igreja romana, desde São João Crisóstomo, o santo da igreja cristã primitiva, que foi o grande teólogo das epístolas de Paulo, e segundo a tradição, escrevia inspirado as reflexões que ele fazia sobre as epístolas paulinas a ponto de Próculo, o seu discípulo direto, dizer: Crisóstomo, um dia eu estava vendo você escrevendo as suas reflexões sobre as epístolas de Paulo e percebi, na minha visão espiritual, um homem, um ser venerando, um ser espiritual transcendente, que se aproximava de você, colocava a mão na sua cabeça e você continuava escrevendo de maneira ainda mais entusiasmada. E São João Crisóstomo, do século III, teria respondido: é o próprio apóstolo Paulo que vem falar a mim a interpretação das suas maravilhosas epístolas. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Antônio de Pádua, Francisco de Assis, todos eles eram vítimas de contato com seres amigos que os ajudavam. Lutero também se referia a esse contato com o além. Santa Brígida de Vadstena, na Suécia, que foi vítima de tantos fenômenos que dizia que não sabia se era ela que agia ou os amigos invisíveis que a assessoravam e que a guiavam. Joana d'Arc, a Dolce Pucella, a jovem donzela de Doremi, essa extraordinária mulher que dizia ser guiada por Santo Agostinho e pelos grandes santos da Igreja Católica Romana. Dante Alighieri, o pai da literatura florentina, o grande homem da Idade Média na literatura italiana, escreve a Divina Comédia graças aos fenômenos que ele tinha, especialmente com o poeta Virgílio, que o levava fora do corpo a ver cenas do mundo espiritual, que ele escrevia na obra como o inferno e o purgatório. Cristóvão Colombo, que foi assessorado por seres espirituais, inclusive a sua esposa, que havia morrido, e ele não houvera sabido, e apareceu durante uma das suas viagens, sem que ele soubesse, Filipa Perestello, na sua visão mediúnica, guiando na direção das Américas, que era assessorado por seres espirituais. Sem nos referirmos aqui a indivíduos notáveis na ciência, como Marie Curie, que foi auxiliada por seres espirituais na descoberta do rádio, ou Albert Einstein, que não tenho dúvidas que na interpretação do espaço e do tempo e nas suas equações matemáticas, na abstração que ele possuía para penetrar nos grandes enigmas do universo, precisou de auxílio de seres invisíveis que o assessoravam e que de alguma forma compensavam, suprimiam as suas necessidades intelectuais, cognitivas e também emocionais. Allan Kardec, no século XIX, examinando essa tradição dos seres espirituais, vai estabelecer no Livro dos Espíritos que há espíritos protetores, que a Bíblia chama anjo de guarda, a doutrina dos anjos da guarda, que alguns espíritas chamam de guias espirituais, é a mesma coisa. Há espíritos familiares, que são aquelas criaturas espirituais que fazem parte da nossa família espiritual. Família espiritual essa que pode ser aqueles que fizeram parte da nossa família consanguínea, alguns já desencarnaram e engrossaram as fileiras, outros que fazem parte dessa família a gente nem sabe porque ficaram no além e não reencarnou conosco. E essa família que se divide, uma parte no mundo físico e uma parte no mundo espiritual, forma uma espécie de clã nosso ao qual nós pertencemos. E que nos ajuda e que são mais ou menos evoluídos de acordo com as suas capacidades, com a sua história de vida, mas que guardam laços de afetividade, de afinidade conosco. O espírito protetor, ou espírito guia, seja lá o nome que a gente deu, o anjo guardião, é sempre de ordem superior. Os espíritos familiares podem ser do mesmo nível evolutivo nosso, alguns até na retaguarda e outros mais evoluídos, porque isso é heterogêneo, varia, mas guardam laços de simpatia. E há os chamados espíritos simpáticos, que Allan Kardec vai escrever. Esses espíritos simpáticos são aqueles que nós atraímos com a nossa conduta atual, com o tipo de conduta que a gente tem.
Isso significa dizer que se eu tenho uma conduta reprochável, uma conduta criminosa, uma conduta viciada, um tipo de postura desequilibrada, eu atraio por afinidade vibratória seres simpáticos a mim, que são iguais a mim. Então, se eu sou leviano, se eu sou egoísta, se eu sou cruel, vou atrair espíritos equivalentes que são iguais a mim e que vão fazer parte dessa aura. E os espíritos ligados a mim, familiares e o espírito protetor, aqueles que fazem parte desse clã de ajuda, são as testemunhas. Allan Kardec vai dizer que se afastam de nós. Ele utilizou esse termo para deixar claro. Em verdade, não são os espíritos bons que se afastam de nós. Somos nós que quebramos os vínculos vibratórios com eles. Então, o problema é que a gente quebra esse vínculo. E eles ficam, como diz Kardec, eles ficam esperando o momento que a gente retorne para que eles possam acionar-nos e nos auxiliar. É que vale dizer que podemos estar com espíritos simpáticos que não faz parte desse grupo. Mas se a nossa conduta estiver em sintonia com eles, os espíritos familiares e guias espirituais são os mesmos que fazem parte dessa aura de espíritos simpáticos, porque nós nos afinizamos com eles. E é isso que acaba predominando, porque predomina a nossa escolha e a nossa conduta. Lembremos, por exemplo, da mãe de André Luiz, eu sempre lembro. Quando André Luiz chegou no mundo espiritual, está lá descrito na obra Nosso Lar, ele desperta depois de um tempo, quando já está um pouco mais organizado, e que a mãe visita ele, vai dizer, mas a senhora estava onde esse tempo todo? E ela responde, meu filho, eu estava com você. Visitava você frequentemente. Você que não me via, por causa do seu estado de perturbação e de consciência em remorso atormentada. Era necessário que o tempo passasse para que você amadurecesse e despertasse. E pudesse me perceber. Mas eu sempre lhe visitava. É você que não me percebia. O máximo que eu conseguia fazer de você era arrancar algumas lágrimas de arrependimento. Mas não conseguia mais. E os mentores me disseram que era necessário esperar e dar tempo ao tempo. Ora bem, então somos nós que às vezes nos afastamos. Como dizia um amigo meu, o problema não é os espíritos bons se comunicarem conosco, porque até por misericórdia eles podem fazer. O problema somos nós aqui subirmos até eles. Emmanuel tem uma mensagem que diz, é justo que a criatura da terra aguarde que os céus desça até ela. Mas é compreensível que nós, os espíritos, também aguardemos que a terra suba aos céus. O que significa dizer que quando o Bezerra de Menezes se comunica na sua mediúnica, quando o espírito fulano, beltrano, cicrano, espírito bom se comunica por você, isso não tem nada demais. Pode ser misericórdia divina. O problema é você estar no nível vibratório dele. Você ir até ele. Porque ele ir até você, ele consegue compensar as suas imperfeições, as nossas, né? As nossas barreiras, o quanto a gente atrapalha eles, eles compensam, mas o problema é a gente estar no mesmo clima psíquico deles. Né? Certa vez Arnaldo Rocha disse que Chico Xavier demorou mais de 10 anos de trabalho mediúnico para conseguir sintonizar na mesma faixa que o Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós vemos essa ideia. O guia espiritual, portanto, é esse ser que tem uma certa, diz Allan Kardec, exclusividade conosco. Não é que só está nos auxiliando. Porque muita gente acha que os espíritos guias são uma espécie de empregados nossos. Que estão o tempo todo como se fossem babás eletrônicas. Que estão o tempo todo dando conta de nós. O tempo todo ali. A gente tem qualquer coisa, a gente chama eles para eles resolverem. Não é bem assim. São espíritos sérios, nobres, que se fazem presente quando necessário, que às vezes nos auxiliam com o seu pensamento à distância. Mas à distância eles não aparecem... Se você está aqui e você consegue mandar um WhatsApp para alguém que está no outro lado do mundo e instantaneamente a mensagem chega, por que você acha que o espírito guia, que tem uma evolução muito maior, não tem recurso de tecnologia muito mais sofisticado para dar conta de você à distância? Você não fala por Skype? Você não conversa por chamada de vídeo? Você não manda mensagem instantaneamente, aparece lá no Japão? Por que você não acha que eles têm uma banda larga mais potente e consegue auxiliar você à distância e só se faz presente quando necessário? É óbvio que há recursos que até nos escapam, mas que eles estão o tempo todo vigilantes e o tempo todo nos auxiliando. A ponto do guia espiritual de Kardec está lá em Obras Póstumas, o Espírito Verdade. Quando um dia apareceu a ele e disse, eu só tenho 1/4 de hora por mês para me fazer pessoalmente, mas à distância eu estou sempre assessorando você. 1/4 de hora, eu não sou bom de matemática, mas são 15 minutos.
15 minutos por mês, o Espírito dizia. E aí Kardec aproveitou e disse assim, eu estou passando por muito problema material, problema financeiro. Quer dizer, não é só a gente que passa por isso não, né? Kardec também passava. Muito problema material, financeiro, estou quase na falência, etc. O Senhor está me dizendo que me ajuda também nos problemas materiais? E o Espírito falou, no mundo em que estais, as questões materiais também têm a sua importância. E não ajudar você nessa área seria não te amar. Foi a resposta que o guia espiritual deu. Então, a verdade é a gente conseguir entender o pensamento deles. Compreender os desígnios dele. Compreender o movimento que esses espíritos guias fazem. Entender as deliberações. Entender que às vezes quando a gente está orando e as coisas não estão se resolvendo da forma como a gente acha, não quer dizer que eles não estão atentos, de olhos vigilantes e de mãos em movimento. Não quer dizer que eles não choram as nossas dores. Não torcem pelas nossas vitórias. E como diz Emmanuel, são sempre testemunhas preocupadas contigo e devotadas com um grande amor para você. Comunica-se com elas. Como diz Joana d'Arc em Mensagem Mediúnica, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, habitua-te a conversar mentalmente com teu espírito guia. Conversa com Jesus, que é o guia da humanidade, mas também conversa com o teu guia espiritual, que representa Jesus perto de ti. Habitua-te, porque esse diálogo far-te-á muito bem. E vai ajudar você a estabelecer uma conexão mais estreita com ele. O hábito de dialogar com o mundo espiritual. Tenta entender também os desígnios do alto. Porque às vezes você está passando por problema. Vou falar de novo problema financeiro, que quase ninguém aqui passa. Você está passando por um problema financeiro, por uma pendência financeira, e aí você está orando a Deus para ganhar na Mega Sena, ou para as coisas se solucionarem de uma maneira assim material, e o guia espiritual está dizendo, graças a Deus ele está com problema financeiro. Porque nas últimas 3 encarnações, toda vez que ele teve dinheiro, só fez bobagem. E agora que está apertado, o nome no Serasa está ótimo, porque está na linha. Porque o guia espiritual vê de outra maneira. É duro, né? É duro para mim também. Um amigo nosso que é palestrante espírita costuma dizer, Flávio, quando eu converso com meus guias espirituais, eu não digo a eles que estou sofrendo, porque eles adoram. Falam de evolução, de crescimento, eu não gosto de dar essa ousadia para eles. É uma forma de entender, enfim. Mas ele diz, quando os guias aparecem, porque evolução, eu quero suaves prestações, 12 vezes sem juros, devagar, não precisa pagar tudo agora, aos poucos. Mas é a nossa visão ainda material, ainda limitada. Então, algumas coisas que nós passamos, eles também se preocupam. Não é que eles gostam da gente sofrer, mas eles veem o sofrimento de uma outra forma. Eles veem a realidade espiritual pela qual você passa pelo sofrimento. Não é apenas o aspecto material, mas o que é que está sendo sedimentado na sua alma durante o processo de sofrimento. Porque é isso que vai ficar quando romper com toda a experiência material. Então, a doutrina dos guias espirituais, a doutrina dos amigos espirituais, que nos ajudam, que nos sustentam, que vêm nos confortar, vêm nos dizer que vale a pena habituar com esse diálogo íntimo, oracional, esse monólogo que pode se tornar um diálogo, em que muitas vezes a voz da consciência que nós ouvimos são eles, nos ajudando a romper a influência da matéria, a neblina material e a ver de uma maneira mais clara as realidades que nos cercam, a ter uma lucidez maior, além da neblina de carne, como diz o Espírito Emmanuel. Então é necessário habituar. Já notaram que às vezes a gente passa por um grande sofrimento, por uma grande perturbação, e normalmente a gente se sente só, se sente em solidão. No momento das grandes dores, a gente se sente, mesmo que a gente tenha companhia familiar, mesmo que a gente esteja apoiado por pessoas, há uma sensação de solidão profunda. Até porque a dor é pessoal mesmo, né? Os amigos, os afetos nos ajudam, nos sustentam, mas por que a gente se sente tão só? Porque a gente ainda não tem essa conexão plena. Eu me lembro do livro Paulo Estevão, sobre o qual eu teci comentários na última vez que estivemos aqui. Me chama muito a atenção o início da vida de Paulo, quando ele de Saulo para Paulo, ele vai
se transforma, se converte em cristão, mas não estava preparado. Ele sentia um sentimento de solidão profundo. Ele foi ao pai, à casa do pai, foi expulso da casa do pai. Ele foi ao amigo Alexandre, um amigo de infância, que foi tratado como débil mental e colocado para fora de casa. Ele foi para um amigo de rabinato judeu e também foi desprezado. Ele foi até os cristãos para pedir ajuda aos cristãos e os cristãos ficaram com medo dele, achando que ele estava enganando, querendo enganar para entrar na casa dos cristãos e matar todo mundo, porque ele era um perseguidor dos cristãos até aquele momento. E os cristãos não receberam ele. Ele não tinha ninguém. De um lado e de outro, ele estava sozinho. Chorou, tombou no chão, se desprendeu do corpo, viu Abigail e Estevão, que o assessorou. Ele volta ao corpo com aquela sensação, vai para o deserto e fica 3 anos sofrendo uma solidão profunda. Claro, ele encontrou Áquila e Prisca, o casal amigo, mas ainda assim ele tinha um sentimento de melancolia profunda. Agora, veja Paulo, na metade do livro para o final. Tem um momento que ele é abandonado por todos, viaja sozinho, não tem ninguém ao seu lado, tem uma decepção profunda na Grécia, em Atenas, escreve carta para Timóteo à distância, mas ninguém consegue acompanhar a saga dele, ele está sozinho, mas ele não se sente só. Ele se sente rico de presenças. O que é que mudou? É o mesmo Paulo sozinho. Geograficamente ele não tinha ninguém. Mas porque inicialmente ele se sentia tão angustiado e tão desamparado, e naquele momento final do livro, na sua saga já de grande missionário, ele está sozinho de pessoas, mas não se sente só. Porque ele estava rico de presenças espirituais e presenças interiores, que aliás é a mesma coisa. Ele estava conectado, sintonizado, e aquilo preenchia, porque solidão não é uma situação geográfica, é um sentimento. É uma sensação. A gente pode estar cheio de gente ao nosso lado e se sentindo só. Portanto, essa experiência traduz esses seres do além que nos assessoram. Eu nunca me esqueço. E muitos espíritas aqui não se esquecem. Quando Chico Xavier, no início da sua saga mediúnica, diante do casal Perácio, Carmen e Hermínio Perácio. Carmen Perácio, que era uma médium com uma notável clarividência, começou a orar diante daquele menino de 17 anos e começou a dizer: vejo pela minha visão psíquica dezenas de livros caindo na cabeça desse rapaz. Ele será um notável médium escritor. Mas daquele período até mais ou menos 1931, estamos falando aí de 1925 até 1931, ele já estava começando a receber e psicografar Parnaso de Além Túmulo. Um dia, em uma reunião, após a prece final, ele viu um ser espiritual segurando um archote na mão, um archote queimando fogo, na emolduração e na arquitetura, na decoração romana. E aquele archote começa a iluminar a sala, iluminar o próprio ser espiritual, com vestes romanas, com atitude austera. Aparece na personagem de um senador romano antigo, que olha para ele de maneira penetrante e diz: sou teu amigo, tenho um vínculo contigo profundo, só hoje tu me percebes. A reunião acabou, eu sei que tu estás cansado. Encerra a reunião, vai descansar, repousa e descansa. Repousa e descansa, porque quando tu estiveres preparado, pretendo eu também. Até aquele momento ele só tinha recebido as poesias dos poetas que faria parte do Parnaso de Além Túmulo. Era a primeira vez que ele via aquele ser espiritual. Eu pretendo em tempo oportuno também colaborar com a divulgação da filosofia espiritualista através de ti. Embora só hoje tu me percebes no corpo, tenho um laço de afeto com você que se perde na noite infinita dos tempos. Nossas almas estão ligadas, meu filho, por séculos, mas só agora tu me vês na presente encarnação. E desaparece. Era o Espírito Emmanuel, que mais tarde apareceria a ele e diz: agora lhe peço para concentrar, porque começaremos com 30 livros. E Chico disse que não tinha dinheiro nem para comprar pão, imagine para papel, para escrever. A luz faltava em casa, ele tinha que ir para o poste da esquina para ficar psicografando. E o homem dizia 30 livros, ele: não te preocupes com o material que vai chegar. 30 livros para começar. E ele começou. Quando chegou aos 30 livros, Emmanuel apareceu e disse: olha, eu recebi ordens que a gente pode fazer publicar mais 30 livros. Ele disse: meu Deus, 30, 60.
E quando terminou a saga, o Espírito apareceu e disse, muito bem, 60 livros. Vamos chegar agora aos 100 livros. 100 livros? 100 livros. E continuou. Quando chegou aos 100 livros, o Espírito apareceu e disse, iremos agora até 150 livros. Eu disse, ai meu Deus. Quando chega aos 150 livros, o Espírito apareceu e disse, olhe, eu quero lhe dizer, e Chico já estava feliz, dizendo, agora minha tarefa está desobrigada, está liberada, agora eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. E o Espírito diz, olha, eu recebi uma ordem dos benfeitores da vida maior, que são responsáveis pela tua reencarnação e pela minha existência também junto a ti, de que eles solicitaram um requerimento com critério de desapropriação. E Chico disse, eu não entendi, eu vou explicar a você. Eles estão pedindo, solicitando que você ofereça toda a sua vida em prol da publicação de livros, da psicografia de mais e mais livros para a divulgação do Evangelho na luz do Espiritismo. E Chico disse, e meu livre-arbítrio? Eu posso escolher, que negócio é esse? E minha vida pessoal? E minhas escolhas? Minha vida própria? Eu quero ter minha vida! O Espírito sorriu e disse, você tem esse direito. Mas, como eu disse, veio com emenda constitucional, com critério de desapropriação. Ele diz, mas é essa parte mesmo que eu não entendi. Que negócio é esse de critério de desapropriação? É o seguinte, eles têm autonomia de desapropriar você do corpo, caso você não queira assumir a tarefa. Nunca mais ele perguntou nada, nunca mais ele questionou nada. Mas o que eu quero dizer é que no início dessa trajetória, ele via seres espirituais que ele não conseguia definir, e ele chamava na sua linguagem ainda mineira, de homem matuto, que não conhecia ainda a teoria kardeciana, inicialmente, de irmãos do arco-íris. Porque apareciam com cores distintas, com auras e radiações diferentes, ele chamava irmãos do arco-íris. E um dia fazendo evangelho, não tinha ninguém, nem os gatos que ele tinha, naquele dia foi. E ele fazendo evangelho, e ninguém, o grupo espírita Luiz Gonzaga, futuro Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo, não dava gente. E ele resolveu fechar a reunião. Emmanuel apareceu e disse, olha, os seres, os irmãos do arco-íris, que você tanto fala, estão aqui. Eles estão ouvindo o evangelho. Você não sabe que resultado. Tu nunca saberás o resultado da plantação de uma semente. E ele resolveu aquecer e continuou fazendo evangelho. Mais tarde ele vai dizer que esses irmãos do arco-íris reencarnaram. Reencarnaram ali mesmo em Minas Gerais. E muitos anos depois ele vai dizer, alguns desses se tornaram meus amigos, colaboradores no movimento espírita, grandes dedicados. E alguns se tornaram benfeitores da minha vida, junto a mim e junto à minha tarefa. Seres espirituais que com ele confabularam. Então a gente nunca sabe. A gente ajuda alguém aqui, a pessoa pode até não ser grata, mas esse alguém tem uma mãe desencarnada que viu a gente ajudando, que ficou grato por nós, que se sensibilizou e ajuda-nos e resolve nos proteger. E lá adiante a gente tem um problema e aquela criatura não se esqueceu. Há uma obra de André Luiz que fala isso. A pessoa ajudou uma outra, foi adiante, os parentes daquela pessoa ficaram tão emocionados, não eram nem espíritos assim muito evoluídos, mas ficaram tão emocionados que quando a criatura foi passar por um problema, eles defenderam a criatura. Então o bem gera defesas magnéticas e gera simpatias. As nossas amizades vão aumentando. A gente não está na época da amizade? De quantas amizades a gente tem na rede social? Quanto a gente curte as nossas postagens? Hoje parece que o status maior não é nem dinheiro, é relacionamentos. E tem uma certa razão. Mas os relacionamentos profundos que a gente mantém com o mundo espiritual e com as amizades verdadeiras, como foi anunciado aqui no Momento de Arte, esses permanecem como couraça de defesa diante das intempéries e das dificuldades. Para concluir o nosso comentário, gostaríamos de mencionar duas coisas especiais. Uma delas, eu me lembro que Edivaldo Franco certa vez declarou que quando ele psicografou, na década de 60, o primeiro livro mediúnico de Joana de Ângeles, chamado Mestre de Amor, a benfeitora espiritual apareceu diante dos seus olhos, o livro estava assim, na cama, assim na borda da cama, a primeira publicação, ele estava folheando o livro. A benfeitora apareceu com uma rosa na mão, uma rosa, começou a tirar as pétalas daquela rosa bem vermelha, e
largar a pétala, jogar a pétala em cima do livro. E à medida que a pétala tocava o livro, se transformava em gotas de sangue na capa. E ela foi tirando, e olhou para ele sorrindo. E ele, minha irmã, não estou entendendo. Ele vai dizer, o livro está publicado. A mensagem vai ser divulgada. Vai beneficiar muitas pessoas. Mas esse sangue é teu. Terás que pagar a audácia de divulgar o bem, de querer uma vida honesta, de escolher por uma vida digna, com as lágrimas, com as dificuldades. E ele, ingênuo, perguntou, mas você acha que tem alguma pessoa contra mim, alguém que antipatiza em relação à minha pessoa? Ela sorriu, um sorriso de mãe e ao mesmo tempo de freira, passou a mão assim pela cabeça dele e diz, tu experimentarás lágrimas que ninguém verá. Amigos que se dizem amigos, que beijarão a tua face, esbordoarão a tua honra. Pessoas que te acariciam o rosto, criaturas que falam bem para você, crucificarão a tua alma. Amigos que beijarão as tuas mãos, apedrejarão a tua honra. Terás a pessoa denegrida, o nome atacado, a personalidade perseguida, a honra vilipendiada durante anos e anos e anos. Se tu nunca te defenderes, se tu nunca mostrar que sabes, se tu nunca reagir com nenhum tipo de ataque, de vingança ou de retaliação, talvez chegarás no momento da morte sozinho, sem ninguém. Mas nós, os amigos espirituais, estarão contigo. E te abriremos os braços dizendo, vem meu filho, levanta-te do pó de lama e cinza, vem, porque nós estamos contigo te sustentando. E conclui dizendo, só existe cristificação porque há crucificação. Mas nunca te esqueças, eu te peço, de duas coisas, dos infelizes e de Cristo. Haja o que houver, nunca te afaste dos sofredores e de Jesus, e nós estaremos com você. E tu nunca experimentarás solidão. Eu me recordo que quando eu comecei a doutrina espírita, estudá-la, comecei a ler, comecei a me embriagar daquelas páginas memoráveis, aquela leitura edificante de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus. Eu me recordo que eu tinha muito apreço pela questão das presenças espirituais e por essa questão da oração, dos guias espirituais. Ficava às vezes mentalizando, pensando, não por curiosidade, mas nessa elevação, para me sentir apoiado, para que o meu pensamento não resvalasse em torno das coisas do meu ego, das minhas paixões, e que pudesse estar a serviço dessa intuição superior. E um dia, nessas reflexões, eu estava começando a atividade espírita, ainda com muitas inquietações, ainda com muitos desafios. Eu experimentava, às vezes, uma oscilação, difícil, porque eu tenho uma certa estabilidade de comportamento, mas eu experimentava, às vezes, algumas coisas que não conseguia entender. E um dia, eu me lembro que eu estava relendo o Livro dos Médiuns. Eu adormeci. Na época eu estava fazendo vestibular. Era uma criança, né? Não faz muito tempo isso. E senti me desprender do corpo, sair do corpo. Só mais tarde, lendo as obras de Ivone Pereira e a descrição que ela fez da emancipação da alma, eu pude perceber aqueles sintomas do tremor que envolvia as partes, principalmente as partes periféricas do corpo, os membros periféricos do corpo, que faz um tremor, que é a dissociação molecular perispiritual do corpo, e a saída da matéria, a mudança de temperatura, que na época eu não entendia. Eu senti só o tremor, uma sintomatologia parecida com uma queda de pressão, como se eu estivesse no elevador, o elevador caindo, e senti-me sair do corpo. E algo crescer, os médiuns sabem do que eu estou falando, e algo crescer como se minha estrutura crescesse, como se minha estrutura física crescesse, não era o corpo espiritual plástico que se emancipava, saía da matéria. E eu fui saindo, eu estava deitado na sala da casa de meus pais quando eu morava, lá em Salvador, e eu saindo, e consegui me situar no chão, em pé, entre aspas, olhei para o corpo, achei tão bonitinho o corpo ali deitado, aquela coisa linda, e olhei e comecei a andar. Eu ouvia meu genitor conversando com um amigo nosso em comum por telefone. Eu continuei ouvindo a conversa, eu ouvi inclusive os detalhes do que ele estava conversando e fui atraído para ele. À época,
eu tive uma tia minha que foi uma segunda mãe para mim, né, que me educou, que me ajudou com minha mãe a encaminhar a mim e minhas duas irmãs, né, na educação infantil, na ajuda da criança, né, quando eu era criança, etc. E ela havia acabado de desencarnar. Foi uma pessoa devotada ao bem, espírita, que mais tarde eu descobri, devotada, dedicada ao bem, frequentava uma casa, que hoje inclusive eu profiro palestra nessa casa, lá em Salvador. Só depois que eu fui descobrir, uma pessoa dedicadíssima, uma verdadeira cristã. E ela desencarnou de maneira dolorosa, numa leucemia cruel, no auge dos estertores da dor no momento final. Eu acompanhei um pouco, né? Ela tinha muita relação de afeto por mim e por mim, uma das minhas irmãs, inclusive, né? Que tinha uma relação muito forte. E ao desencarnar, deixou-nos uma grande saudade. E eu, saído do corpo, fui na direção do meu pai. Ela é irmã de meu pai. E quando eu cheguei no quarto, estava ela sentada do lado dele. Ele conversando no telefone e ela sentada do lado dele, olhando para ele. Ele é o irmão caçula dela, ela praticamente foi a mãe dele, porque é muito mais velha, praticamente cuidou de meu pai, porque meu pai é um filho temporão. E acariciando a cabeça dele, olhando com ele com uma ternura maternal. Eu cheguei perto, ela olhava, olhou para mim, eu abracei e senti fisicamente o abraço. Esses sonhos, que são sonhos reais, né? Que a gente sente o toque. Abracei, senti o abraço, senti o perfume dela, o perfume que ela usava, que ficou em mim, aquele perfume. E eu tentei falar. Tentei verbalizar alguma coisa e consegui falar. Na verdade, eu não consegui. Eu achei que consegui, mas era algo que eu pensava e que ela me respondia pelo pensamento. Só mais tarde eu pude compreender essa linguagem que os espíritos têm do pensamento, que não precisa verbalização, porque eles se comunicam pelo pensamento. Eu dizia mais ou menos na mente assim: a senhora está recebendo minhas orações? Porque na época eu já começava a frequentar o centro, já começava a fazer as primeiras atividades na evangelização infantil. E muitas vezes quando eu ia no centro, inclusive assistia doutrinária, eu orava por ela, eu colocava o nome dela, eu mentalizava ela. E eu tentava articular, mas não conseguia falar, mas pensava. E ela me respondeu mais ou menos assim: meu filho, você acha que eu preciso estar acompanhando você de perto ali para receber as suas orações? Eu estou recebendo as suas orações. E fico muito agradecida por isso. E me disse outras coisas, algumas coisas muito particulares, entreteceu considerações sobre algumas coisas, e aquilo me ficou na alma. Eu despertei, né, fui voltando ao corpo, despertei com aquela sensação que nunca mais esqueci. E um dia, estava fazendo uma palestra, quando senti o mesmo perfume, a sensação. Eu não sou médio vidente, eu não tenho uma percepção visual nenhuma, quase nunca tive, mas senti a presença e a aproximação. Essa aproximação, estava falando sobre algo da vida espiritual, da vida imortal, e senti a presença dela e me envolvendo, aquele abraço, aquele mesmo abraço. Contive a emoção e ela me dizia mais ou menos assim. Em algum momento, os médiuns sabem, né, que às vezes a gente não ouve com o ouvido como se fosse um som de fora, como se fosse um som dentro do crânio, como se fosse uma voz de dentro, né, intracraniana. E ela me dizia, porque não é uma audição com o ouvido, mas uma audição com a mente. É a mente que ouve, é o espírito que ouve. E aí eu ouvi ela dizendo: continue, não pare. Porque eu parei um pouco, me emocionei. Ela: não pare, continue. Diga que a vida continua. Diga que nós estamos de pé. Eu me lembrei de Humberto de Campos. Os mortos estão de pé. Diga que nós amamos os encarnados. Que as criaturas, o amor continua. Nem o ódio, nem o amor acabam com a morte, permanecem. Que nós estamos aqui. Que basta a conexão conosco. Que estamos aqui na retaguarda esperando vocês virem para cá. Que nós assistimos que a vida continua além da morte, que a morte não existe. E eu continuei falando, falei, até hoje não paro de falar, né? Mas a verdade é que a imortalidade da alma, a doutrina dos amigos invisíveis, essa rede de proteção é um dos temas mais doces para falar na expressão que Allan Kardec usa a respeito da doutrina dos anjos guardiões. É um dos fenômenos mais doces e consoladores que nós temos, de que não estamos a sós, que podemos estabelecer essa conexão, que não fazemos essa conexão muitas vezes porque não queremos. Basta abrirmos a nossa alma sinceramente e temos a resposta. Temos acionado a conexão com o divino. Não basta ter o celular, é necessário carregar a bateria. E essa bateria, esse Wi-Fi de banda larga, é essa conexão com o mundo espiritual. Não que eles irão fazer o trabalho por nós. Não que eles irão executar a tarefa que nos dizem respeito, do contrário, nós não iríamos crescer e evoluir. Já pensou você deixar seu filho de 4 anos em casa, deitado, dormindo, e você que vai para a escola por ele? Ele vai ficar na ignorância, na estupidez.
não vai se desenvolver. E você que vai para a escola para ele? Se os guias espirituais fizessem a nossa parte, aquilo que a gente precisa passar para amadurecer, porque amadurecimento é experiência, é quando a pessoa chora, quando a pessoa erra, quando a pessoa vivencia a experiência, amadurece, e eles estão ali nos sustentando, nos guiando. Não vão fazer por nós, mas se quisermos, estaremos sempre com as nossas forças suplantadas por eles, que sabem da experiência material, da trajetória, como é desafiante, e nos aguardam, nos assistem. Por isso, reflexione, pense, focalize, haja com eles como verdadeiros pais, como se eles fossem pais. Pense no pai ou na mãe e as crianças. Eles são tutores, são pais, são gestores, são irmãos mais experientes. Abra o coração, dialogue, fale com eles. Se a coisa estiver difícil, eu faço o seguinte, vou chamar logo Jesus. É com você, Senhor. Se não resolver, a culpa é sua. Aí bota um pouco a culpa dele. Uma chantagem emocional. Mas converse, abra-se, para que eles possam lhe assessorar. Parabenizo, portanto, o Simpósio Espírita de Camaçari por um tema tão fascinante. Sei que não esgotei a temática. Sei que poderíamos aqui desdobrá-la ainda mais. Mas sei que isso que eu falei aqui me ajuda muito. É aquilo que mais me chama a atenção do tema. Espero que ajude alguém. Agradecido, portanto, e repetindo José Silvério Horta, quando por psicografia de Chico Xavier disse: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e vive em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.